Então, pessoal, agora vamos começar a resolução da oitava questão, que diz o seguinte: em um projeto com um cenário para calcular o pior caso, um elevador de 2.000 kg com cabo quebrado cai a 20 metros por segundo sobre a mola de amortecimento no fundo do poço. Então, vamos supor que a gente tem aqui um elevador, né? Então, aqui a estrutura toda do elevador, e vamos supor que a gente tem uma mola, tá? Um sistema aqui de mola, não sei como funciona aqui, mas vou tentar desenhar aqui um esquemazinho de uma mola, sei lá, bem resistente, né? Para um eventual acidente como esse, um pior caso como esse. Então a gente tem aqui um elevador em queda. Suponha que o elevador aqui, né? Um elevador em queda. O cabo, os cabos, né? Quebraram aqui, tá? E o elevador cai, ok? A ideia é a seguinte: o elevador vai cair e ele vai ter que ser a queda dele vai ter que ser amortecida, toda essa energia acumulada na queda vai ter que ser amortecida, né, convertida de certo modo em energia potencial elástica acumulada ali na mola para conseguir amortecer a queda, tá? Então a massa do elevador é o que? A massa de 2.000 quilos, ok? 2.000 quilos. A velocidade da queda, ó, no instante da queda, a velocidade é de 20 metros por segundo, tá? Então 20 metros por segundo na hora da queda ali. Então ele cai, né, um elevador de 2.000 kg, a massa, com o cabo quebrado, cai a 20 metros por segundo sobre a mola de amortecimento. Então caiu sobre a mola a 20 metros por segundo. A mola é projetada para fazer o elevador parar quando ela sofre uma deformação, né, uma compressão de 3 metros. Então a mola, ela essa é na queda, né? Isso é a primeira situação. E depois da queda, o que acontece? Então a mola ela vai ser pressionada, tá? Então vamos supor que aqui foi o instante inicial da queda, então a mola vai ser deformada junto com o elevador, né? Com essa massa aí, ela vai ser deformada, ela vai ser deformada aqui e ela vai parar quando acontecer o que? 3 metros esse deslocamento, esse ΔX aqui, tá? Então aqui, ó, x0 igual a 0 e aqui suponhamos que x0 igual a 3, tá? Nesse sentido aqui, deixa o sentido de crescimento aqui positivo para cá, tá? Enfim, a gente escolhe o sentido aqui. Então, 3 metros, então aqui eu tenho o objeto, né? O elevador, a massa dele de 2.000 quilos, tá? Então aqui eu tenho uma situação inicial e uma situação final. E a velocidade aqui nesse instante é quanto? Zero. Então aqui ele vai estar parado. Então a velocidade final, então vamos supor, vou chamar de V2 ou VF igual a zero, tá? 0 metros por segundo nesse instante. E aqui V1, tá? V1 igual a aqui x1, vou chamar aqui de x1 e aqui de x2, ok? E a velocidade 1 é 20 metros por segundo. A pergunta é: durante o movimento, uma braçadeira de segurança exerce sobre o elevador uma força de atrito constante igual a 17.000 newtons. Então, durante a queda, essa força constante de atrito, ó, que atua, ela é assim, contrária à queda, contrária ao movimento. Então, a força de atrito aqui, tá? Essa força de atrito é de 17.000 newtons. 17.000 newtons, tá? Ok, contrário ao movimento. A pergunta é: como o consultor do projeto calcula a constante de mola da mola que deve ser usada nessa situação? Então, qual é a mola ideal que eu devo procurar? O fabricante do elevador ou do projeto, né, do elevador tem que ir atrás de qual é a constante da mola, né? Qual a constante da mola ideal para que numa situação dessa, no pior caso como esse, tudo isso ocorra, né? Tipo, ele pare a 3 metros de compressão da mola, né? Nessa situação, essa situação ideal ocorra. Então vamos lá, vamos calcular, tá? Então perceba que as forças que agem aqui, tem o que? A força elástica, tem a força gravitacional, a gente também tem a variação da energia cinética, então vai ter variação da energia cinética, vai ter variação da energia potencial gravitacional e variação da energia potencial elástica. Essas três variações de energia cinética, de energias, quando somadas,
elas vão ter que ser iguais ao trabalho exercido por essa força externa aí, tá? Então, a gente sabe o quê? Que o trabalho, então a gente vai montar a situação daqui da questão da conservação da energia, tá? Então, no final das contas, o trabalho realizado vai ser exatamente igual. O trabalho realizado pela essa força de atrito, que é a força que age aí externamente, né? Vai ser igual ao que? A toda essa, que aqui é a variação da energia interna, né? Vai ser igual a toda essa a variação da energia cinética, mais a variação da energia potencial gravitacional, mais a variação da energia potencial elástica, tá? Então, qual foi a variação de cada uma dessas energias? A variação da energia cinética, o que? A massa vezes a velocidade 2 ao quadrado sobre 2, menos a massa vezes a velocidade 1 ao quadrado sobre 2, tá? Estou colocando só as expressões aqui. A força de atrito, como ela é constante, então ela vai ser o quê? Ela vai ser 17.000, tá? Então vai ser 17.000, que é o módulo da força, 17.000, vezes o deslocamento. Não, por enquanto eu vou colocar só as expressões, tá? Daqui a pouco a gente substitui tudo. Então vai ser igual ao quê? Ao deslocamento, a força, né, F, vezes o deslocamento, tá? Vezes o cosseno do ângulo, tá? Vezes o cosseno do ângulo. E isso é igual a quanto? Essa é a variação da energia cinética aqui, mais qual foi a variação da energia potencial gravitacional? Tem a massa vezes a gravidade vezes, aqui vai ser o que? O delta y, né? A gente sabe que é o delta y, variação de altura. Então vai ser, vou dizer aqui, y1 menos y2, ou y2 menos y1, tá? Ok. Mais a variação da energia potencial elástica, é o que? É a constante da mola vezes x2 ao quadrado sobre 2, menos constante da mola vezes x1 ao quadrado sobre 2, tá? Ok. Então agora a gente vai fazer o quê? Vai substituir todos esses valores aí, tá? Vai substituir todos esses valores. Então, quem é a força de atrito, né? Quem é a força de atrito? 17.000 newtons vezes o deslocamento. A gente sabe que o deslocamento foi de 3 metros, tá? A situação 1 é a situação em que o elevador encosta na mola. Então, é o x0 igual a 0. Tá? x1 igual a 0. Ok. x1 ou y, né? Enfim. Aqui y para considerar a altura, mas x2 aqui para considerar a deformação. Mas nesse caso, tanto o x e o y aqui a gente está chamando da mesma coisa, no final das contas. Tudo bem? Ok? Então, até para ficar melhor, para não confundir, a gente pode chamar esse x aqui de y. Porque aqui a mola está no sentido vertical, né? A mola tem a deformação da mola está no sentido vertical. Então aqui vamos por y2, y1, tá? Só que aqui é em metros. O que importa é que y aqui é a deformação da mola. Como está no sentido vertical, então a gente chama de y, tudo bem? Mas que isso não gere confusão, tá? Então o deslocamento é o quê? 3 metros e o cosseno do ângulo é menos 1. Por quê? Porque o deslocamento é no sentido tá para baixo e o atrito está contrário. Então o atrito está dissipando energia, né? Então vai ser o que? Menos 1, que é o cosseno de 180 graus. Então, qual é a massa? A massa do elevador é 2.000. Então, vai ficar 2.000 vezes a velocidade final, que é 0 ao quadrado, sobre 2, menos 2.000, vezes qual a velocidade inicial? É 20 metros por segundo, então vai ficar 20 ao quadrado, sobre 2. Ok, mais a massa, que é 2.000, a gravidade, que é 10, a aceleração da gravidade, que é 10, e o y2 menos y1. Ele vai ser o quê? Vai ser y2, a altura é menor do que a altura y1, então aqui vai ficar negativo, né? Qual foi o comprimento? Menos 3, né? O deslocamento menos 3, tá? Ok? Porque o y2 está abaixo do y1. Mas, qual a constante da mola? É o que a gente quer descobrir, K vezes. Quem é y2? É 3, tá? Então vai ser 3 aqui, 3 ao quadrado, que foi a deformação, né? Quanto deformou, ao quadrado sobre 2. Menos, aqui é 0, né? K vezes 0 ao quadrado sobre 2. Ok? Tá. Aqui a gente deixa x mesmo, tá? Coloca x, porque esse y aqui
Então aqui a gente vai colocar x2 menos x1, tá? Ok. Porque aqui o y a gente considerou menos 3, e se a gente fosse considerar y aqui seria 3 positivo, então seria meio que uma contradição. Então, mas aqui o x2 é só para dizer que a deformação foi efetiva de 3 metros. Deformação efetiva de 3 metros da mola, só que aqui na energia potencial a gente considera o contrário, tá? Ok. Então aqui ficou o quê? Ficou menos, né, esse menos 3 vezes 17.000 vai ficar menos 51.000. Isso igual a quê? Isso aqui vai dar zero. Isso aqui vai ficar menos 2.000 vezes 20 ao quadrado dá 400, né? Então, 2.000 dividido por 2 vai dar 1.000. Esse 20 ao quadrado dá 400, então vai dar 400.000, menos 400.000. Esse mais com menos aqui vai ficar menos, né? 2.000 vezes 10 é 20.000, vezes 3, 60.000. Então, 60.000 de energia potencial gravitacional, mais K vezes 9 sobre 2, ok? Que aqui vai dar zero também. Então vai ficar o quê? Menos 400.000 mais menos 60.000 vai dar menos 460.000. Isso aqui. Passando para o outro lado vai ficar 460.000. 460.000 menos 51.000. Tudo isso igual ao quê? 9K sobre 2. Tá? Daqui a gente descobre o quê? 460.000 menos 51.000 vai ficar 409.000. Então 409.000 é igual a 9K sobre 2. Então quem é K? K é igual a esse 2. Passa para lá multiplicando. Vai ficar 2 vezes 409.000 dividido por 9. Se você for calcular isso, vai dar aproximadamente, vejamos, então 409.000 vezes 2 dá 818.000. 818.000 dividido por 9 vai dar aproximadamente 90.888, vou colocar aqui vírgula 9, vírgula 88888 e por aí vai. Então vou colocar vírgula 9, tá? Então 490.000, perdão, 90.808,9 newton por metro, porque essa é a unidade de constante de mola, da mola. Porque constante da mola vezes x em metros vai dar força, como força em newton, e o x em metro. Então a constante da mola é newton sobre metro, tá? Então essa é a resposta da questão. A constante da mola necessária para que essa situação ocorra é de 90.888,9 newtons por metro. Então terminamos aqui essa questão. Até o próximo vídeo.